Boa noite, vamos começar hoje com ginecologia. Então vamos ver ginecologia, obstetrícia, sempre vocês podem calcular aí que dá 15, 18 questões, tá? Então sempre pode fazer essa observação aí que vocês vão ver que dá. Nessa última prova eu dei uma analisada ali, se eu não me engano, foi 8 de GO e parece que 11 de obstetrícia. Tá? Então, sempre é bom você saber o quanto, né, você tá acertando também dentro de cada disciplina quando você começar a fazer as provas, tem certeza, né? Hoje é que dia 20 de julho de 2026, né, para a prova do dia 13 de setembro, eu tenho certeza que você já começou a fazer questões, né? No mínimo 5, 6 questões por dia, fora as questões que às vezes você já está fazendo aqui, né? Porque você já deve estar fazendo questões aqui, como que eu vou dizer, do próprio conteúdo que você tem, né? E pelo meu cálculo, assim, deu mais de 40 questões, ou aproximou aproximadamente ali quase 40 questões de clínica médica. E aí, como que você está fazendo sua revisão de clínica médica? Clínica médica é ampla, né? Eu adoro clínica médica, tá? Cá entre nós, eu sou apaixonada por clínica médica. Então, assim, mas eu também preciso estudar essas outras aqui, né? Então, mas assim, a clínica médica, se você estudar bem mesmo, tem umas 30 questões ali que é taxativa que vai cair, né? Então já é metade dos pontos que você precisa. Lembrando que mudou, né, a pontuação, então você mais do que nunca você precisa fazer revisão, né? Mais do que nunca você tem que esquecer essa nota de corte, tá? Essa nota de corte você não pode estudar para 60% da prova, você tem que estudar para muito mais, tá? E aí me diga, você tá fazendo questões, você tá revisando os pontos-chave, você tá colocando as palavras-chave no dicionário na sua cabeça, tá? Monta um dicionário na sua cabeça. Mas aqui, qual que é meu intuito, que eu já falei no grupo, né? E se algumas pessoas tá precisando estudar, não tem condições aí de estar participando de curso, de mentoria e tá aproveitando essas matérias, essas dicas, esses poucos conteúdos que eu tô colocando aqui gratuito, aproveita, se quiser fazer parte, se quiser estar no grupo para estar mais interagindo com a gente, o link tá aqui, tá? E se você tá querendo também fazer sua documentação no Paraguai, tem a colega aí que eu deixei o link dela também, da Ângela, que mexe com documentação, com tudo que você precisar. Então, meu intuito aqui foi o que eu falei para vocês, é não demorar, porque o tempo não espera. Vamos começar. Não adianta você começar fisiologia, ginecologia, se você não começar do início, que é a parte nossa do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Tá? Então você necessita saber desse eixo, tá? Obrigada aí, Fátima, tá assistindo. Com certeza você vai aprender muito nessa aula. Tô vendo aí no chat, tá? A Ângela também, que mexe com documentação no Paraguai, para quem quer mudar ou para quem precisa arrumar documentação. Obrigada aí vocês, tá? Por essa força, por esse apoio para ajudar novos colegas a passar no Revalida, no Enamed e no Enare, né? Um dia eu fiquei nesse lado de cá ansiosa igual vocês e tenho certeza que vocês vão passar. E assim como eu também vou atingir uma nota boa no Enare, né? Então vamos lá, começar. Você começando a ginecologia, você coloca na sua cabeça o eixo. Primeira coisa, o hipotálamo, que vai, né, tá liberando o hormônio gonadotrofina, o GnRH, que vai estimular a hipófise anterior, que vai estar liberando para nós quem? O LH e o FSH. Então, a nossa história começa aqui, tá? A nossa história começa aqui. Então, quando chega esses ativadores, digamos assim, lá no ovário, começa a nossa história da ginecologia, tá? E que lá nos ovários a gente tem quem? A liberação ali, então, dos nossos hormônios, do estrogênio e da progesterona, e aí tudo vai acontecer no útero, tá certo? Então, põe esses hormônios, esse gráfico aqui, esse desenho, que eu acho lindo, tem todos os dois na internet, e é muito legal você começar por aqui, tá? Então, eu tenho hipotálamo, gonadotrofina, hipófise eu tenho o FSH e o LH, e lá no meu útero, no meu ovário, eu tenho que lembrar que eu vou ter quem trabalhando? Progesterona e estrogênio. O eixo hipotálamo, hipófise, ovário, eu vou então lembrar. Hipotálamo, ele vai liberar esses hormônios, o hormônio gonadotrofina, pulsátil, não esquece disso, ele é pulsátil, tá?
A hipófise eu tenho quem? As minhas gonadotrofinas. Quem são? O FSH e o LH. Hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulador, tá? Por que que é importante você não só estudar as ciclas? Lembra que eu já te falei isso? O INEP coloca as duas. Ovário, eu tenho quem? O estrogênio e a progesterona. É diferente? É diferente. E o útero eu tenho quem? A proliferação, a secreção e a menstruação. Então, lá no útero eu vou ter essa proliferação, a secreção e a menstruação. O ciclo menstrual ele vai variar de acordo com cada literatura que você for estudar, tá? Mas a duração em média de 24 a 35 dias, então a gente coloca aí 28 dias geralmente, né? O fluxo vai de até 8 dias e a perda sanguínea de 5 a 80 ml. O sangramento intermenstrual é o quê? Um sangramento espontâneo, espontâneo que ocorre entre dois ciclos menstruais normais. E pode ser aleatório também. Um exemplo é a sinorragia, tá? E cíclico, que exemplo é o sangramento periovulatório. Então, quando você vai para uma prova, como é o Revalida, que um ponto faz diferença um ano da sua vida, tá? Um ponto faz diferença, você tem que saber essas terminologias, não pula etapa, não fica doido querendo estudar, né? Às vezes a pessoa fica doida querendo estudar tudo que ela pode, assim, lendo tudo que ela pode, ou pegando um monte de mapa mental daqui e dali. Não, se você comprou um curso bam aí, fica com esse curso, fica com esse material, ou faça seu material, tá? Mas uma coisa eu te falo, não fica com muita coisa, você tem que pôr uma organização na sua cabeça. Aqui eu tô colocando aí na playlist o 2, o 3, para ficar organizadinho de como você estudar, tá? É só você ir lá na playlist que vai ter Revalida INEP e aí tem certinho, ginecologia 1, 2, tá? E trauma, tenho certeza que você já revisou trauma, né? Trauma já tem que estar afiado, tá? Então vamos lá. Eu preciso saber como que esse fluxo, como que vai ocorrer todo esse mecanismo, então, do meu ciclo menstrual e da liberação desses hormônios. Então, eu tenho uma alta frequência, eu tenho uma baixa amplitude, tá? Na primeira fase, antes da ovulação de quem? Do FSH. Então, preste bem atenção. Aqui eu tenho a ovulação, não sei se vocês estão observando aqui, ó, ovulação. Aqui eu tenho a fase folicular e a fase lútea. Na fase folicular, eu tenho quem? Eu tenho o FSH, F de folicular, ó, F de folicular. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho alta frequência e baixa amplitude. Então, olha a minha frequência aqui, ó, tchan, 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 frequência. E a amplitude é baixa. Já no meu hormônio luteinizante, que é lá na fase lútea, eu tenho o quê? Eu tenho baixa frequência, ó, e altamente o quê? Alta amplitude, tá bom? Isso é importante, de suma importância. Você tem que entender isso aqui e raciocinar nas questões, tá bom? Então, na primeira metade do primeiro ao quarto dia, que vai do primeiro dia até antes da ovulação, a gente tá ali na nossa fase folicular, eu vou ter um ciclo chamado ovariano. Quem que eu vou ter aumentado ali? Eu tenho um aumento de quem? De FSH. O que o FSH é? É o quê? Alta frequência e baixa amplitude. Ele não vai até lá em cima, tá? Eu tenho estrogênio e tenho a inibina B. Sabia? A gente tem a inibina A e tem a inibina B. Aqui no aumento do FSH, então eu tenho o estrogênio e tenho a inibina B. Quando esse FSH, quando esse estrogênio ele vai ficar muito alto e a inibina também, eles vão inibir esse FSH e vai vir a fase lútea, tá? Então, aí eu tenho a ação do FSH como? Ele estimula as células da granulosa, que vai ter o estrogênio. Recrutamento folicular, seleção do folículo dominante. O dominante é o que mais tem FSH, tá? Então, toda mulher que tem, né, que já nasce já com a quantidade de folículo ali, ela vai o quê? Tá produzindo aquele folículo dominante, tá? Então, a partir do momento que tá crescendo, que tá fazendo a maturação, a gente tem o crescimento
e a maturação de quem? Folicular. Então, essa fase folicular, eu tenho que lembrar, o folicular, eu tenho que lembrar que eu vou ter estrogênio, tá bom? E nessa fase eu vou ter o filante, o fruído, que é cristalização. Ele é pré-ovulatório, tá? Aí ele também leva o nome de arboriforme, folha de samambaia na lâmina. Isso já foi questão do INEP, eu vou trazer ela para vocês. Então, esse filante aqui, para o espermatozoide, ó, poder nadar e alcançar o óvulozinho, né? Alcançar lá para ele poder ser fecundado. E aí não podemos passar para frente na teoria das duas células. Por quê? Lá na frente, quando você está lá mais em outros conteúdos, a gente sempre vai estar, às vezes, falando dos androgênios, do estrogênio, da progesterona. Então, você tem que lembrar a teoria das duas células, que é a célula teca e a granulosa. Lá na teca, eu tenho a produção de quem? De androgênios, tá? Célula teca, eu tenho a produção de androgênio. Na granulosa, eu tenho quem? A fase folicular, que eu vou ter o estrogênio e a inibina B. Já sabe que lá em cima eu já falei, o folicular eu tenho estrogênio e inibina B. Na fase lútea, né, que é aqui, ó, a fase lútea, eu tenho quem? A progesterona e a inibina A, tá bom? As células da teca, ela tem ação de quem? Ela tem ação do hormônio luteinizante, do LH. Esse hormônio ele vai fazer uma conversão de colesterol em androgênio, tá? Me dando a androstenediona e a testosterona. A partir daí, eu tenho a célula da granulosa, que tem a ação de quem? Do FSH. Ela vai ter o receptor ali para o FSH. E vai ocorrer o quê? A aromatização. Então, veja bem, aonde ocorre a aromatização? Nas células da granulosa por devido à ação do FSH. Por quê? Porque tem questões que pode trazer para você marcar só o FSH. Essa conversão de androgênios em estrogênio, estrona e estradiol está acontecendo aqui. Então, a nossa célula precisa de quê? Independente do sexo aqui, eu preciso de quê? De testosterona. Então, a mulher ela precisa, né, dessa testosterona e vai estar transformando os hormônios aqui na nossa fase da granulosa depois, tá? Então, esse pedacinho aqui, eu não entrei na fisiologia, na fisiopatologia delas, né? Mas, assim, é algo que precisa sempre você, pelo menos, saber pelo menos você saber essa cada linha ali, lembrando na hora da prova, das questões aqui, você vai familiarizar. Às vezes a questão não vai ser agora, nesses primeiros dois conteúdos, mas lá na frente, tá? Fase proliferativa. Ó, meu pomodoro aqui, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Isso. Então, veja bem. Fase proliferativa. Na fase proliferativa, eu tenho um ciclo uterino. Esse ciclo uterino, a gente vai lembrar que ele vai ocorrer lá pelas mitoses, tá? Prófise, anáfise, telófise, tá? Então, aí a gente tem o estrogênio. Essa ação do estrogênio vai ser para quê nessa fase proliferativa? O desenvolvimento e a manutenção das características sexuais. Tá? O desenvolve uma espessura máxima perto da ovulação, crescimento, vai aumentar o calibre dos vasos e das glândulas. E vai ocorrer a regeneração do endométrio na fase luteínica. Tem esse feedback aí entre o FSH e o LH. Na segunda metade, o que vai acontecer? Do 14 ao 28 dias. Vamos por 28 dias. A gente sabe que tem literatura que vai até 35. 14, 28 dias. A gente tem a fase lútea. Nessa fase luteína, a gente tem a ação de quem? Do LH. E aí, aqui é diferente. Aqui eu vou ter progesterona e inibina A. Progesterona de proteger, tá? Lembra disso já. E aqui vai acontecer o quê? Vai estimular as células da teca, que vai produzir nossos androgênios e estrogênio. Vai estimular o corpo lúteo. O corpo lúteo vai produzir quem? Progesterona, tá? Maduração final do ovócito e vai promover a lise do folículo. Nessa fase lútea, a progesterona ela vai estar ali, a todo vapor, espesso, mas sem cristalização, tá? Aqui não tem cristalização. A fase secretora, ela tem a secreção granular e edema do estromo, que vai ter quem? A progesterona. Prepara o endométrio para o quê? Para a decidualização.
aumento do comprimento e a tortuosidade das glândulas e dos vasos espiralados, tá? Desenvolvimento do ácido mamário e, mais uma vez, o feedback. Mas agora o feedback aqui é de quem? Aqui é sobre quem? O hormônio gonadotrófico, o GnRH e o LH, tá? E aí vem a fase menstrual. O que é essa fase menstrual? Nada mais é que o quê? Que é a descamação do endométrio. Se não houver a gravidez, esse endométrio descama e a menstruação ocorre. Então, vamos finalizar. Eu tenho a fase folicular, né? Eu tenho o FSH aqui, tudinho. Aí eu venho para minha ovulação. Aí aqui eu tenho a progesterona, né? Aqui a fase lútea, eu tenho a progesterona, toda a vapor ali, tudo ali para receber o espermatozoide. Não foi fecundado, não houve fecundação. Beleza. O que então o organismo da mulher entende? Que tem que descamar. Essa descamação vai ocorrer a nossa menstruação, tá bom? E aí, descamação do endométrio, nada mais é que a menstruação descer. E vai acontecer tudo novamente, que vai voltar para a fase folicular e vai ocorrer esse ciclo, tá? Então, lembrando, né, quando a mulher tá ali na ovulação, né, quando ela tá ali na ovulação, ela tem esse filante aqui, ó, tá? Ela tem esse filante, esse fluido, essa cristalização aqui, tá bom? Bom, aí eu coloquei duas questões, não cai muito esse conteúdo, né? Então não tem por que a gente ficar muito tempo aqui. E a gente daqui nós já vamos emendar a planificação, que é aqui bomba, né, nas questões. Uma mulher de 27 anos de idade apresenta ciclos menstruais irregulares. Ó, irregulares, né? Essa aqui podia vir até em outra, mas eu preferi colocar aqui. Variando entre 15 e 60 dias, com duração do sangramento variável de 2 a 10 dias. Relata que já sofreu 2 abortamentos espontâneos sucessivos antes de 12 semanas de gestação, sendo o último há 1 ano. Refere também ganho de peso progressivo desde que se casou. Ao exame físico, ela constatou um índice de massa corpórea de 32 e presença de galoctorreia à expressão mamária. Não, então, peraí. Então, aqui, por que eu tenho que fazer? Qual a elucidação do diagnóstico e o exame complementar que deveria ser solucionado? Então, aqui, por que eu tenho que dosar o TSH e a prolactina? Isso aqui eu vou explicar melhor na próxima aula, no próximo link, que é a amenorreia, primária e secundária. Mas veja bem, quando eu tenho, por isso que eu trouxe essa questão aqui, tá? Quando eu tenho aqui meu hipotálamo, eu tenho meu hormônio gonadotrófico, eu tenho minha hipófise anterior, eu tenho que lembrar que aqui eu tenho outros hormônios. Aqui eu tenho o TSH da tireoide, aqui eu tenho também a prolactina, tá? Tá tudo aqui na estimulação da hipófise. Então, quando o hipotiroidismo, uma pessoa tem hipotiroidismo, pode acontecer o quê? Dela ter um atraso menstrual, ou quando ela tem também algum defeito, digamos assim, algo na onde? Na hipófise em relação aqui, ó, a prolactina, tá? Então, aqui, ela tá com irregularidade menstrual, ela tá acima do peso. Qual seria o meu provável diagnóstico, né? Então, que exame complementar eu deveria ser solicitado? Eu vou dosar o TSH e a prolactina. Ficou vago para você que está iniciando? Eu sei que fica, porque isso aqui tem que estar dentro da amenorreia primária e secundária, que a gente ainda vai estudar, mas era só para mostrar o eixo, o quanto é importante você entender o eixo, tá? E o INEP trouxe essa questão aqui em 2013. Mulher com 25 anos de idade vem ao ambulatório de ginecologia para fazer seu preventivo. Relata ciclos menstruais irregulares a cada 28, 30 dias. Refere que nos dias que antecedem a menstruação sente-se mais inchada, com mastalgia, e que nos 2 primeiros dias de fluxo menstrual sente cólica. Ao realizar o exame especular na paciente, o médico visualiza o achado mostrado na figura acima, que é clinicamente compatível com o quê? Com o período pré-ovulatório imediato, né? Então, aqui a gente está o quê? A gente está de frente do que eu mostrei ali em cima para vocês, né? Que ela tem esse filante aqui, nada mais é que isso aqui, ó, tá? É uma cristalização, filante fluido mais a cristalização, né? Pré-ovulatório, tá? Né? Ela tá nessa fase aqui, ó, mulher de 25 anos de idade, vem ao ambulatório, ciclos menstruais regulares, refere. Essa questão aqui é muito antiga,
só que ela pode vir para você novamente, né? Lembrando, isso aqui é um colo, né? É a parte do colo, se você já fez coleta aí, exame especular, então você sabe que esse aqui é o colo, né? E aí aqui a gente tá de frente o quê? Um período pré-ovulatório, tá? Mas enfim, isso aí foi só uma introdução. Vamos para o que interessa: planejamento familiar, tá? Planejamento familiar. O que eu tenho no planejamento familiar? Um monte de questões. O INEP despenca. Modo de falar. Sempre vai ter uma, duas. Toda prova teve, tá? Toda prova teve. Então, planejamento familiar, eu tenho que lembrar do quê? Da anticoncepção. E aqui tem 3 características que você tem que memorizar: a escolha do método, o mecanismo de ação dele e a contraindicação. Ah, eu preciso saber o mecanismo de ação farmacológico? Não, deixa para os farmacêuticos da vida. Mas você tem que saber, pelo menos, o quando indicar e qual que você vai indicar e quais são os que existem, tá? E as contraindicações que também o INEP cobra. Sempre, sempre você vai oferecer a escolha do método, o mecanismo de ação e as contraindicações e os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Isso é questão de prova. Você tem que falar para o paciente. Então, provavelmente, como você está aqui por causa da primeira prova, né, da prova objetiva, vai vir escrito lá. Então, você não pode aceitar que o paciente não, tá, então o melhor para você é esse. Não, você tem que explicar todos os métodos para o paciente, que seja o via oral, o intradérmico, né? O parental, o intramuscular, tá bom? O intradérmico, o intramuscular e o de 90 dias, o de 30 dias, tá bom? Então você tem que passar o intra, o intra, que é o DIU, tá? O dispositivo intrauterino, tem também que dar essa opção para o paciente. Tem que dar para o paciente, de acordo com as normas, né? Se ele pode ou não pode, a vasectomia e também a laqueadura. Então, é sempre oferecer isso. Então, pode ser que na prova seja um pega, tá bom? Então, vamos levar em consideração a eficácia do tratamento, a inocuidade, a aceitabilidade e a preferência dele, a facilidade de uso. Facilidade de uso, olha um pega de prova. Uma adolescente, 14 anos, 15 anos, quem é mãe aí sabe, ou quem já foi adolescente sabe. Às vezes você esquece de tomar uma vitamina, às vezes você esquece de tomar um antibiótico. Imagina um anticoncepcional, que muitas vezes as meninas até não quer que ninguém da família saiba, às vezes só a mãe, né? Guarda ali na carteira. Então, veja bem, a gente conhece muitas histórias, principalmente eu que trabalhei muito tempo no balcão de farmácia, como farmacêutica, então a gente conhece a história que às vezes deixa a cartelinha com o namorado, e aí briga, não vê o namorado, e etc, e vai, né? Então, assim, tem muitas histórias. Qual que seria o melhor método e como que o médico abordaria isso? Ele tem que explicar, né? Olha, você pode esquecer, então, um injetável para adolescente, de antemão, se não tiver contraindicação, já vai ser o mais aceitável, né? Para aquela adolescente. Por quê? Porque primeiro que ela não vai esquecer, né? Porque o adolescente, ele esquece, ele não tem aquela rotina de medicação. Às vezes até os adultos, né, esquecem, os maiores de 20 anos. Então, e a reversibilidade também, no caso, se ela quiser orientação, ou se for uma questão que está falando para orientar, o custo, os riscos, os efeitos colaterais e os efeitos benéficos adicionais. Então, tudo isso você tem que lembrar, você tem que fazer a interpretação da questão, o que o INEP está te pedindo. O índice de Pial é quando o menor índice, maior a eficácia do método, tá? Se altera de acordo com o uso versus o típico. E os métodos que não dependem do paciente, como o DIU, ou o implante também, o implante subdérmico, que tem melhor eficácia, tá? Tem alguns critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde que o INEP já cobrou e qualquer hora ele vai cobrar de novo, porque isso não é novidade do INEP. Não é que ele vai repetir as questões, gente. Ele repete o tema, que acaba que as questões são muitíssimas parecidas, tá? Então, os critérios de elegibilidade que caem geralmente na prova é da Organização Mundial de Saúde. Pode usar com cautela, olhar os benefícios e os riscos, a contraindicação relativa e os riscos-benefício.
Você acha que o INEP vai ficar cobrando qual que é o melhor, qual que é não sei o quê? Não, ele vai querer, se você sabe, o risco, a contraindicação. Então, é algo que você precisa memorizar, tá? Lógico, a categoria sim, de acordo com a categoria, mas depois os riscos, tá? Então, a categoria 1 é um método que pode ser utilizado sem qualquer restrição. Pegou? Categoria 2 é uma contraindicação relativas leve. Os benefícios vão ser maior que os malefícios. Então, memoriza isso e foi questão de prova em 2025.1 e caiu na discursiva, que eu coloquei aqui, ó, discursiva, tá? Pode-se usar o método com supervisão, né? Vai ser indicado, mas o médico vai supervisionar. Categoria 3, contraindicações relativas graves. Os malefícios são maiores que os benefícios. O método pode ser usado somente quando não houver alternativa aceitável para o paciente, né? Tem que assegurar, tem que supervisionar, tem que deixar isso claro para o paciente. De preferência, ainda faz até um termo para ele assinar, né? Categoria 4, o anticoncepcional é totalmente contraindicado. Tá? Então, daqui para frente, você dê muito valor quando eu falar, tem que memorizar isso aqui, porque cai na prova, tá? E os naturais, que eu deixo aqui só para encargo de consciência, mas nunca caiu. Bom, de barreira, a gente tem o preservativo, né, os códon. Tem o diafragma, que é contraindicado no puerpério, então tem que lembrar disso aqui, ó, o diafragma é contraindicado no puerpério. E oscilação de peso também. Espermicidas químicos, sempre associar a outro método. O capuz cervical, tá aqui o desenho, para quem não lembra ou para quem não conhece. O DIU, né, tá? O DIU também, ele é de barreira, tá? E aí nós temos o Mirena, que é o levonorgestrel. Mulheres com dismenorreia ou contraindicação aos anticoncepcionais. Tem o cobre, que pode ser colocado em qualquer período, desde que descartada a gestação. Sempre vai ter que descartar a gestação, né? Hiperminorreia e disminorreia, mas eu vou falar de cada um desses aqui que mais cai. E os progestágeno, que não é anovulatório, não tem assim aquela percussão sistêmica, mas pode induzir a menorreia, é seguro e de longa ação, tá? Então, aí agora sim, a gente deu uma introdução no planejamento. Agora a gente vai cada vez mais aqui adentrar no que mais cai na prova. A amenorreia da lactação são pré-requisitos, tá? E a amenorreia da lactação são pré-requisito. Então, esse aqui já caiu, vai cair de novo. Primeiras 6 semanas está amamentando, não é para entrar com nada. Pensa assim, a mulher teve neném há 6 semanas, tá? Eu sempre gosto de colocar no meu material, eu coloco a caneta. 6 semanas equivale a quantos dias? Porque na hora do nervoso, a prova colocar lá que tem 15 dias que ela ganhou, né? Há 15 dias teve um parto normal e quer usar um anticoncepcional. Então, na hora você pode dar aquele branco. 15 dias são quantas semanas, né? 18 dias. Então, primeiras 6 semanas não usa nada. A progesterona, ela entra somente a partir de 6 semanas após o parto, ó, progesterona, eu estou falando progesterona, tá? E o estrogênio? Lembra que ele estraga, eu sempre estudei o estrogênio assim, ele estraga, né? Então, eu não posso dar ele menor que 6 meses, tá? Então, o estrogênio, ele só pode ser acrescentado depois dos 6 meses. Agora, colega, cuidado na prova, lembra disso. Se a criança já está fazendo uma alimentação com papinha a partir de 4 meses, por motivos, né? Que tem vários motivos, um deles é que às vezes não aceita bem a amamentação, foi para o leite, não se adequou a nenhum leite, o organismo não aceitou a amamentação com outros leites, acabou que teve que fazer a introdução alimentar a partir de 4 meses, que isso acontece. Então, está autorizado o quê? Eu também passar um anticoncepcional à base de estrogênio para essa paciente, que é o que a gente também pode falar, que ela pode usar o anticoncepcional combinado, que eu vou já explicar, tá? Então, lembra bem, se o INEP coloca lá a partir de 4 meses a 6 meses, não vai estar errado, mas a gente sabe que é depois dos 6 meses, tá? O estrogênio. Hormônios combinados. Quem são, então, os hormônios combinados? É o estrogênio e a progesterona. Quem que é a progesterona? São os progestágenos,
tá? Então, são aqueles medicamentos que tem o G, que eu vou falar agora em uns aqui, para te dar esse macete, e termina com ONA também, tá? Se não tiver o G, ele vai terminar com ONA. E estrógeno. Então, estrógeno eu só vou dar a partir de 6 meses. Progesterona eu posso passar para essa paciente a partir de 6 semanas, tá? A postologia oral pode ser um comprimido ao dia, o injetável mês, aqui eu estou falando do anticoncepcional combinado. Transdérmico, né, que é redução de risco de osteoporose, anel vaginal, né, 1/3 por semana, dá uma pausa. Quais são? Isso aqui não é de cobrar isso aqui, não, gente. É de cobrar se você sabe quem são os combinados, quem pode usar, quem não pode. O que não é combinado, é isso que o INEP vai cobrar de você, tá? Quando que você dá oral, quando você dá injetável, que vai estar tudo aqui embaixo ainda. Então, cai na prova. Fumo, maior que 15 cigarros após 35 anos. Diabetes mellitus com vasculopatia, hipertensão arterial grave, enxaqueca com aura, você não pode nem sequer marcar um anticoncepcional combinado na prova, tá? Então, memoriza esse quadro. Memoriza esse quadro. Paciente maior que 15 cigarros, né, após 35 anos. Diabetes mellitus, tá? Diabetes mellitus com vasculopatia, hipertensão arterial grave, enxaqueca com aura, entre outros que a gente vai ver aqui. Qual é a vantagem do anticoncepcional combinado? Ele tem vantagem? Tem. E tem as contraindicações absoluta. Se é absoluta, você vai ter que memorizar. Vantagem, aumenta a eficácia, né? Ele tem alta eficácia, porque ele é combinado. Reversibilidade, restabelece a fertilização, parou de tomar, né? Vai restabelecer. Melhora os sintomas pré-menstruais, diminui o sangramento menstrual. Então, se a paciente ela tem alto fluxo, né, vai diminuir. Melhora a densidade óssea, tá? E diminui o risco de câncer de ovário, endométrio e colo retal. Então, veja bem, ovário, né? Nós temos 2 ovários ali, o ovário, o endométrio, que é aquele tecido ali do útero, e o colo retal, tá? E colo retal. Então, lembra disso, as vantagens do anticoncepcional combinado, aquele que tem estrogênio e tem progesterona, tá bom? Contraindicação absoluta. Isso aqui é o coração daqui, que você tem que saber, sair daqui hoje sabendo isso aqui. Trombogenicidade. Aonde que eu vou ter isso? Puerpério. Puerpério não pode usar, mas já tá lá que você não usa estrogênio com 6 semanas. A partir de 6 meses, né? A partir de 6 meses. Então, o puerpério não usa. É histórico de TEP, histórico de TVP, tá? Lúpus, né? Trombofilia, bate recorde em provas, não só do INEP, e tabagismo. Às vezes dá o nervoso, você na hora não lembra, então isso aqui, desculpando o termo, você tem que memorizar. Tem que fazer uma plaquinha disso aqui. Hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca descompensada, migrânia com aura, neoplasia de mama e fígado ou fígado, tá? Progestágenos exclusivo. Os fármacos orais, eu tenho levonorgestrel. Eu não falei para você, se você tiver com a dúvida na prova, mas quem que é a base de progesterona? Lembra de G, ó, levonorgestrel. Mas tem uns que não tem G, né? Tem uns que não vai ter G, mas vai terminar, ó, progesterona, ona, vai terminar com ona, tá? Mas geralmente os que é único, que não é combinado, ele não tem o estradiol, tá? Então, leva o negestrel, tá bom? Então, esses são os progestógenos exclusivos, tá bom? Os fármacos injetáveis trimestral de progestágeno, a gente tem o acetato de medroxprogesterona, tá? Que é de 90 dias, ela tem 150 miligramas. Então, ela vai durar aí 90 dias. Então, depois de 6 semanas, caso a mulher queira, ela pode tomar esse, né? E aí, a gente tem aqui o que ela pode vir a causar. Amenorreia, androgenismo, aumento de peso. Isso é muito comum, aumento de peso desses injetáveis de 90 dias. Absorção de cálcio reduzida, mais osteopenia, né? Aqui você tem que lembrar que a osteopenia a gente tem que fazer o score Z lá, maior
até menos 2,5, né, que é a osteopenia, passou de o score ter menos 2,5 para lá, já vai ser o quê? Já vai ser osteoporose, né? Nessa hora você tem que sempre estudar buscando a clínica médica, por isso que eu adoro a clínica médica, tá? Aumento do tempo para retornar à fertilidade até 1 ano e a diminuição do libido, tá bom? E lembrar que a gente tem os implantes também, tá? Os bastões com progestágeno, que a gente tem aqui o etonogestrel, que é um que bate recorde, tá? De prova. O etonogestrel é diferente de levonorgestrel, mas é os implantes. Mecanismo, ele vai inibir a ovulação por bloqueio do hormônio luteinizante, só que ele não vai inibir o FSH, tá? Ele vai alterar o muco cervical. Essa questão de alterar o muco cervical aqui, eu gostaria que vocês marcassem, porque é muito importante você saber como que o anticoncepcional está inibindo essa gestação, como que ele está fazendo essa inibição também, tá? Então, ele altera o muco cervical, atrofia o endométrio. Causa amenorreia por 3 anos, causa redução das cólicas menstruais, tá bom? Efeito irregularidade menstrual, retenção hídrica, ganho de peso, acne, tá? Cefaleia, mastalgia. Se o paciente tiver contraindicação para estrogênio, aí você pode prescrever a injeção trimestral ou implante subedérmico. Eu preciso memorizar esses nomes que você colocou. Eu coloquei tão poucos nomes aqui. De coração, eu acredito que você precise, tá? Porque lá na obstetrícia, mais depois, lá na frente, a gente precisa do acetato de medroxiprogesterona, tá bom? Então, 90 dias eu tenho acetato de medroxiprogesterona, eu tenho os progestágeno, né? Eu tenho a progesterona micronizada, então tudo isso a gente vai estar falando aqui daqui para frente, né? Lá no climatério a gente vai repetir alguns nomes, então vai ficando fácil para você, tá? Se você acompanhar na ordem aqui. Se a paciente ela tiver contraindicação para estrogênio, você vai poder estar passando aí o trimestral, que é a base de progestágeno, tá bom? Indicação, situação onde o estrogênio está contraindicado. E aqui, como a gente está na planificação familiar, você vai falar, olha, além da via oral, além do trimestral, além do semestral, que a gente tem também o semestral, né, mas é combinado, a injeção, que era até famosa aquela perlutana. Então, aí você tem a legislação para a laqueadura, né, a gente também pode te oferecer a laqueadura, e aí você tem que saber esse quadradinho aqui, ó, ser maior de 21 anos ou ter maior de 2 filhos, não é e ou, tá? É ou, é um ou outro, então, ou os dois aí, vai depender se a pessoa já tem às vezes 2 filhos, mas às vezes ela nem tem filho e quer agora a legislação dá, não precisa de autorização do cônjuge, eu achei isso aqui uma liberdade para as mulheres, muito bom, eu gostei. Pode ser feita logo após o parto, desde que, cuidado com pega na prova, desde que o intervalo de 60 dias entre a decisão e o procedimento. Então, se ela fizer hoje e semana que vem passar mal para ter, não vai poder fazer a laqueadura, tá? Tem que ter 60 dias desse documento, tá bom? Orientar sobre a existência de outros métodos, não esquece. E aí, a gente tem, vamos entender para a prova, anticoncepcional combinado, revisão para você pôr no seu coração e depois na cabeça. Anticoncepcional combinado, eu tenho estrogênio e progesterona. Quais são os efeitos metabólicos? O sistema hemostático, resistência à proteína C que é ativada, tá? Então, eu vou ter o quê? Maior risco de quem? De trombo venoso periférico, tá? E isso pode me levar ao quê? Um trombo embólico pulmonar, tá? Metabolismo dos carboidratos. O estrógeno vai reduzir, vai fazer o quê? Redução de sensibilidade. Metabolismo do lipídio, aumento dos triglicerídeos e HDL. Se preferir, se possível, só os progestágenos, tá? E no sistema cardiovascular, pode ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá bom? Aí, por isso que a pessoa que tem hipertensão arterial fica complicado ela tá usando um anticoncepcional combinado, principalmente se ela não consegue regular essa pressão arterial dela. E aí, esse sistema, essa pressão arterial, a hipertensão arterial, é uma aula que já tem aqui no canal, se você quiser, tá? E aí é que eu falo para você o quanto a clínica médica é importante, porque olha o tanto de coisa aqui que a gente depende da clínica médica, tá? Então, tem que estudar a clínica médica para a prova, tá bom?
E se você estiver aqui, estiver gostando, já deixa seu like e se inscreve no canal para ajudar a gente aí, tá bom? Benefícios não contraceptivo. Melhora o sintoma pré-menstrual, dismenorreia, endometriose, vai ajudar, né, essa mulher programar ali os dias da viagem, o dia que ela pode banhar na piscina. Então tem vários benefícios, né, também na vida da mulher. Ajuda na redução de cisto simples, melhora a pele, os faneros, consegue programar o sangramento de prevenção, trata também o sangramento uterino anormal, que é um tema quentíssimo, que eu faço questão depois de gravar ele aqui, eu adoro sua, né, que é sangramento uterino anormal. O controle da síndrome do ovário policístico, que mudou o nome, mas a gente vai continuar estudando ele, mais o outro nome, já preparei o material para vocês, com o maior carinho. Reduz o risco de câncer de ovário, de colo e endométrio, tá? E aí tem que lembrar, né, que há a piora do libido, tá bom? Diminui o risco de câncer de ovário e endométrio, não pode esquecer disso. Por quê? Se você pode fazer a pergunta, mas por quê? Porque o ovário fica o quê? Fica quietinho, você tá bloqueando ele ali, ele vai parar de trabalhar. Tudo que deixa o ovário mais quietinho, né, gravidez, anovulação, é um fator de proteção. Lembra disso, o ovário tá quieto. Você tá deixando ele quieto, tá bom? Então, o câncer de endométrio, você vai lembrar de proteção. A progesterona protege o endométrio, tá? Não interfere no risco de câncer de mama. E isso só que é polêmico, por isso acredito que o INEP não pede. Lembrar que tem um sinônimo aí, tá? Do DIU e do CIO, é a mesma coisa. Dispositivo intrauterino, sistema intrauterino. Então, vai que uma hora vem DIU ou CIO na prova e no nervosismo você esquece que CIO é DIU, tá bom? Inserir qualquer momento no ciclo menstrual, desde que certifique a ausência de gravidez, tá bom? Não pode ter gravidez. Vamos entender agora o DIU, que cai bastante na prova. A gente tem o DIU de levonorgestrel. Olha, se é levonorgestrel, tem o G. Então, ele é o quê? Ele é um progestágeno. Ele é de progesterona ali, ele vai estar inibindo aonde? Ali na progesterona, tá? A ação dele é ali dentro, no útero, tá? Não é no estrogênio. Então, DIU de levonorgestrel, só que é hormônio. E o outro DIU que eu tenho é o de cobre, prata, ou seja, aí aqui já é outro tipo de dispositivo. E o que o INEP quer? Ele quer que você saiba, principalmente, como que ele vai estar agindo, qual que é a função dele ali. Então, a função dele é o quê? Do levonorgestrel, motilidade e capacitação espermática são alterados. Então, a capacidade do espermatozoide, ela vai ser alterada, a motilidade ali vai ser alterada. Não promove a ovulação. A mulher vai fazer o quê? Vai menstruar também, tá? E a dura 5 a 7 anos. E aí, em 2025, eles colocaram 10 anos. Cuidado, cuidado. Vai depender também do organismo da paciente. Então, por isso que fala que por mais que você tenha os critérios da elegibilidade da categoria 1, 2, sempre você tem que estar sendo o quê? Avaliado, né? Tem que estar retornando no seu médico, porque nem tudo fala 10 anos para uma pessoa, vai ser igual para outra pessoa. Então, nem tudo na medicina é 100%, e o que vale para uma pessoa muitas vezes não dá. Por isso que as pesquisas são feitas com um X de população e jogado numa tabela, tá bom? Então, não significa, por isso que tem 0,1% de acontecer, pode ser com você, tá? Então, aí ele passou a ser por 10 anos, mas com esse detalhe, de 5 a 7 anos era antigamente, agora podendo ser até 10 anos. Vantagem: amenorreia, reduz cólica, trata o sangramento uterino anormal, isso aqui é questão de prova, né? Prevenção de anemia, alternativa para esterectomia. Veja bem, ele reduz cólica, tá? Ele trata o sangramento uterino anormal. Efeitos colaterais: cefaleia, mastalgia, cistos funcionais. Contraindicação: risco de trombose, trombofilia,
câncer de mama, condições hepáticas como adenoma, tumor maligno, cirrose, enxaqueca com áurea, lúpus mais SAF, síndrome antifosfolipídica, tá? Então, a lúpus e mais a síndrome antifosfolipídica, você não pode colocar o DIU de hormônio, tá bom? DIU de cobre, o prata, duração, 10 anos, ficou aí, né? 10 anos o de cobre. Ação irritativa, inflamatória e espermicida. Já caiu no INEP, tá tudo aí. INEP, 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 tá? Ação irritativa, inflamatória e espermicida. Reduz a sobrevida do óvulo, evita a dismenorreia, o sangramento, tá? Posicionamento acima do orifício interno do colo. Ele não promove a anovulação, tá? Vantagem: não interfere no libido, nas relações sexuais, não interfere com outras medicações. Ele é útil nas contraindicações aos métodos hormonais. Então, a pessoa não pode usar o hormonal, o levonorgestrel. Então, a opção vai ser o de cobre, tá bom? Só que ele tem efeito colateral. E esse você tem que pôr no dicionário na sua cabeça. Cólica, né? Ele vai aumentar mais a cólica e aumenta o fluxo. Então, se uma paciente, lá na questão, ela tem alto fluxo menstrual, já é uma contraindicação do cobre, tá? Porque você não vai querer ocasionar aí uma anemia para essa paciente, tá certo? Então, aumenta o fluxo, tá? Contracepção com DIU no puerpério. Quando? Questão de prova. Inserção pós-placentária até 10 minutos após a dectação, mas o que mais cai é a inserção após o parto precoce, entre 10 minutos e 48 horas do parto, 48 horas. Aumenta o risco de expulsão do DIU, mas não aumenta o risco de sangramento, infecção ou perfuração, tá? Então, entre 10 minutos e 48 horas do parto, vai ser esse intervalo que você vai ter que procurar na prova. Inserção intervalar. O que é isso? Após 4 ou 6 semanas do parto. Então, você vai pensar em 6 ou 4 semanas. Aqui fica a dica. Passou as 48 horas, não colocou o DIU, aí ela vai ter que esperar de 4 a 6 semanas. É a mesma de iniciar um progestágeno de via oral ou o injetável, o intramuscular lá, o acetato de medroxiprogesterona. Então, o DIU não é diferente. Passou aquele momento de ter feito a inserção no puerpério, passou as horas? Passou. Então, agora vai ser igual o aleitamento, da parte do aleitamento que eu falei para vocês, a partir de 4 ou 6 semanas, tá bom? Do parto. Contraindicação, sepse puerperal. Se a paciente teve uma sepse ali puerperal, como que você vai colocar um DIU? Não tem como. A DIP e o DIU, né? A doença inflamatória pélvica. Paciente tiver a doença inflamatória pélvica, na vigência do uso do DIU, ela tá usando o DIU. O que eu faço? Dá o antibiótico de 48, 72 horas sem tirar o DIU. Se não houver melhora, aí sim vai retirar, mas só se não houver melhora. Hoje em dia é muito difícil, né? E o exame preventivo não exige, no exame preventivo, né, não exige a retirada do DIU, tá? Faz, se a mulher quiser continuar, ela vai continuar com o DIU. Agora, se na hora que for colocar, tá? Na hora que for colocar o DIU, ela tiver com uma doença inflamatória pélvica, aí não coloca o DIU. Primeiro trata a doença para depois, assim como qualquer IST, né? Se tiver com a contaminação, aí sim, mas hoje não é mais, tá? Não é porque tem uma doença inflamatória pélvica agora e já estava usando o DIU que vai retirar o DIU, não. Contraindicação do uso do DIU: alterações intrauterinas. Aqui o INEP adora colocar o útero, que a gente vai estudar ele lá nas amenorreias, tipo de útero, tá? Suspeita de gravidez, distorção da cavidade, anomalia, úteros cervicais, mioma, pós-parto entre 3 a 28 dias, sangramento inexplicado, tá? Câncer ginecológico como colo uterino, endométrio, ovário, mama. Então, a pessoa teve um câncer ali ginecológico, principalmente aonde? No endométrio ou no ovário. Como que você vai colocar um DIU?
Não tem como, né? Doença trofoblástica gestacional, que a gente vai estudar também lá na obstetrícia. Infecção pélvica, tá? Qualquer uma das que eu já falei para vocês aqui. E o DIU mais a gravidez tópica. Gravidez tópica, ou seja, uma gravidez normal, não é a ectópica, é a normal. A gente fala gravidez tópica. A corda tá visível, então a mulher tá usando o DIU, e aí esse DIU ela engravidou com esse DIU, mas ele tá mostrando a cordinha. Então, até o terceiro trimestre, você retira. Lógico que corre um risco de abortamento, mas também, se deixar, pode correr também. A corda não é visível, aí vai explicar para a paciente que é expectante, tá? E o que pode vir a acontecer. E lembrar que o DIU, ele favorece a gravidez ectópica também, tá? É uma das coisas que pode acontecer também com maior, como que eu vou dizer? Com a maior chance da mulher ter uma gravidez ectópica para quem usa DIU. Não é que vai acontecer, existe uma probabilidade, uma porcentagem pequena, mas existe, tá? E para você ter sua aprovação, você tem que ser persistente, você tem que estudar essas palavras-chave. Eu sei que o planejamento familiar ele vai ficando melhor agora aqui nas questões, o tipo de útero, tá? Você tem que estudar, principalmente alguns que o INEP já cobrou, mas lá na Minorré a gente fala melhor deles também, cita eles. A ginecologia, ela começa assim, e você tem que ir na ordem para você não bagunçar a sua cabeça, tá? Então vamos lá. Caiu agora? Com certeza. Caiu 8 questões e 2 questões já está aqui na prova. Mulher de 36 anos, casada, no Lipra, comparece à consulta em unidade básica de saúde. Aonde você está atendendo essa mulher? Quantos anos tem essa paciente? Você está numa questão aqui que você já olhou, porque você não é bobo, né? Você vai dar uma olhadinha aqui nas alternativas para você saber o que você tem que buscar lá em cima. Então, você já sabe que isso aqui é ginecologia. Se é ginecologia, o que você vai fazer? Você vai simplesmente já direcionar. Ela é nulípara ou ela é multípara? Nulípara, tá? E ela quer iniciar o uso do método contraceptivo. Ela apresenta hipertensão arterial sistêmica, lúpus eritematoso sistêmico com anticorpo antifosfolipídico positivo. Relata ciclos menstruais regulares e a última menstruação uma semana. No exame ela tem índice de massa corpórea 32, né? Então ela tá com obesidade. Hipertensão, hipertensa, ela já falou ali que ela tem hipertensão, né? Frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal e erupção em asa de borboleta em região malar. Eu falo para você, olha como a clínica médica é linda, maravilhosa, e você precisa dela. Aonde você estuda lúpus eritematoso sistêmico? Na clínica médica, né? Hematologia, exames, tudo na clínica médica. Então, aqui, asa de borboletas, está lá dentro da hematologia, na lúpus, né? Então, é uma das características da mulher com lúpus, da lúpus. Então, aí, diante desse caso clínico, além do uso de preservativo, ó, você tá vendo aqui que você tem que explicar tudo para o paciente. Além dele usar o preservativo para evitar as IST, qual é o método contraceptivo mais indicado para essa paciente? Qual que vai ser o método mais indicado para ela? Porque ela tem lúpus, né? Falou que os ciclos menstruais dela é regular. Você tem que de cara marcar dispositivo intrauterino de cobre? Não. Cuidado, cuidado. Porque lembra que se ela tiver alto fluxo sanguíneo, ela não pode usar o de cobre, porque aí ela vai aumentar mais ainda o fluxo sanguíneo dela, tá? Então aqui ela falou que os ciclos menstruais dela é regular. Tá tudo beleza, então. Não falou que ela é anêmica, nada. Então qual que eu vou indicar para ela? O preservativo mais o dispositivo intrauterino de cobre, o DIU de cobre, tá beleza? Aí, nessa mesma prova, para quem fez dia 7, né, de junho de 2026, adolescente de 16 anos com útero de Delfo. Então, olha, a gente tem vários tipos de útero. Esse útero de Delfo, né, aquele útero que é dividido, são 2 úteros, a gente só tem um útero, mas o útero de Delfo é 2 ali. O que acontece? Você já sabe que o dispositivo intrauterino aqui você não vai poder colocar. Qualquer alteração de um útero, você não vai poder pôr dispositivo intrauterino, tá?
Eu não tenho especialidade nenhuma, só sou formada em medicina, né? E estudei bastante por Revalida, graças a Deus. Mas assim, a parte da ginecologia, ela é muito legal porque ela é algumas coisas muito óbvia, né? Então, o útero de Delphi, eu já sei, eu já vou eliminar a letra A, né? Porque eu já sei que não vai poder. Vamos ver o que tem mais aqui. 15 dias após o parto vaginal, sem intercorrência, ela procura a unidade básica de saúde desejando iniciar um método contraceptivo eficaz. Nessa, doenças crônicas e o uso de medicamento. Então, ela nega doenças, nega essas doenças crônicas todas que a gente já estudou. Encontra-se em amamentação exclusiva. E ela tem quantos dias? 15 dias, né? 15 dias. Então, o que eu posso indicar para ela? Eu posso indicar para ela o quê? Um etonogestrel, implante subdérmico de etonogestrel, que tá lá em cima que eu coloquei para vocês. Ó o G de progesterona. Lembra que a partir de 6 semanas ela pode usar um progestágeno, né? Ela pode usar. O que ela não pode usar é o anticoncepcional combinado. Nessa hora aqui, que eu não sei quantas horas nós já estamos aqui nessa live, você já tem que saber o que é um anticoncepcional combinado. Coloca aí do lado estrogênio e progesterona. Então, esse é só a partir de 6 meses. Anticoncepcional injetável mensal, progesterona, estradiol. O anticoncepcional, até que prova o contrário, se ele não colocar acetato de medroxprogesterona, eu vou, e não tiver outras alternativas, eu vou pensar que o mensal é o quê? Estrogênio e progesterona. Dispositivo intrauterino de cobre. Não, ela tem útero de Delfo, tá? De Delfo, não pode. Essas duas questões caiu agora. Ano passado, outubro, quanto aos e a indicação do DIU de cobre, ó, de novo, DIU, no âmbito da atenção primária da saúde, assinar a alternativa correta. Então, você que é médico da unidade básica de saúde, né, ele quer saber, você que está ali na atenção primária, né? Quanto ao uso, ele quer a alternativa correta. Pode ser inserido em até 72 horas após o parto? Vou ficar quieta porque tá lá, né? O tempo tá lá. Volta lá no vídeo, assiste 10, 15 vezes até entrar na sua cabeça e você fazer o resumo. Não. É indicado como contracepção de emergência em até 72 horas o DIU de cobre? Em caso de pós-aborto, é indicado aguardar 40 dias após a inserção? Mas que tipo de aborto foi esse? Né? Então, aqui é indicado aguardar 40 dias após a inserção. Pode ser inserida a qualquer momento do ciclo menstrual, desde que certifique a ausência de gravidez. Então, você não vai perder a oportunidade, essa mulher não é pós-operatória e nada, dela tá ali e você insercer. Então, isso aqui você tem que ir para a prova sabendo disso aqui, tá? No mesmo ano, né, ano passado, caiu essa daqui. No Lipra, 30 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e história recente de trombose venosa. Ele falou trombose venosa. Apresenta ciclos menstruais prolongados de 8 a 10 dias, com intenso sangramento. Por que o INEP me colocou aqui? Apresenta ciclos menstruais prolongados. Se está prolongada é porque ela perde bastante sangue, beleza. Aí ele ainda colocou para você assim, intenso sangramento. Cara, ele te deu a questão, E cólicas fortes, busca orientação sobre métodos contraceptivos, considerando os critérios de elegibilidade para o uso de anticoncepção e o quadro clínico. Qual é a melhor opção de contracepção? Ele não está falando também que é a mais certa, mas ele está falando qual que seria a melhor dentro dos risco-benefício. Sempre na farmacologia, medicamento, a gente sempre usa risco-benefício, tá? Então, se uma droga ela vai fazer mais benefício do que risco, vai usar. DIU de cobre não pode. Por quê? Porque ela tem alto fluxo, intenso sangramento. Eu coloquei aqui do lado para você lembrar. Então não adianta.
tá descartado. Quem que vai melhorar esse fluxo dela? Quem que vai melhorar esse aumento de fluxo, esse intenso sangramento dela? O DIU de levonorgestrel, porque ele tá lá, né? A sua, que é o sangramento uterino normal. Anticoncepcional injetável mensal, que é combinado, não vai. Pílulas anticoncepcional combinada, não. Então, quem que eu estou aqui, risco-benefício? O DIU de levonorgestrel. E ela tem história recente de trombose venosa. Apresenta ciclos menstruais prolongados de 8 a 10 dias. Então, eu não posso usar aqui o anticoncepcional combinado. Por causa da trombose venosa, eu não vou fazer isso, eu não posso usar, tá? Então, a letra C e a letra D tá contraindicado, né? Risco-benefício aqui, o risco é maior. O DIU de cobre, nem pensar, porque vai ter um risco maior de sangramento. Sobrou quem? Quem? Aquilo que eu falo para você, não briga com a questão. Não briga com o INEP. Vai pela lógica, vai porque é mais viável para esse momento, para essa questão, tá bom? A inserção e a retirada do dispositivo intrauterino, ele faz parte da carteira de serviços de atenção primária à saúde. Acerca desse dispositivo, assinale a opção correta. Então, ele quer saber sobre a retirada, né? Faz parte da carteira de serviço a retirada, a inserção e a retirada. O Ministério da Saúde não recomenda a inserção do DIU por enfermeiros? Não, tá lá na preventiva esse material, tá? A inserção do DIU é contraindicada após o procedimento de aborto devido ao risco de infecção? Não, a não ser que seja um aborto, aquilo que eu falei. Qual tipo de aborto? Não falou? Então não tem nada. A não ser que seja infectado, né? Aqui próprio fala, a gente sabe que a gente tem um aborto infectado, aí tudo bem. DIU de cobre pode ser inserido como um anticoncepcional de emergência em até 7 dias a partir do ciclo. Não, DIU de cobre não. Levonorgestrel. O DIU hormonal pode ser usado para o controle de sangramento uterino normal, para redução da dismenorreia como método contraceptivo. Olha que legal, 2024.1, né? Ele pode ser usado para o controle da sua, né? Sangramento uterino normal. E era o caso dessa aqui que caiu em 2025, ó, tá? E aí, continua 2024, mais a segunda edição. Uma paciente de 55 anos, ela é histerectomizada, já cortou, vai à consulta referindo sintomas climatérios intensos há 2 anos. Ela relata fazer um tratamento com anti-inflamatório para osteoartrite coxo-femoral. Olha a clínica médica aqui, ó, reumatologia. Nega ter hipertensão, diabetes, dislipidemia. Negou. Nega antecedentes familiares de câncer de mama ou de ovário, mas relata ter antecedentes de doença de Alzheimer por parte de sua mãe. Então, pula isso, né? Não vem ao caso. A paciente informa está interessada em iniciar uma terapia hormonal para a menopausa. Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa que traz a melhor orientação relativa à indicação da terapia hormonal. Esse aqui não era melhor estudar lá na Climatério? Também, lá a gente pode repetir ela. Só que aqui a gente tem que estudar as questões que eu falei para você. Lembra que eu falei qual que você usa para osteoporose, né? Aqui eu não quero falar do climatério. O climatério tem uma aula só de climatério. Aqui eu tô querendo dizer o quê? Que eu já coloquei lá no material ali em cima. Qual que o INEP vai te cobrar para saber se você sabe em relação à osteoporose? Isso aqui, ó. Indicar o uso do estradiol por via transdérmica para redução do risco de osteoporose. Então, qual que é indicado para redução da osteoporose? Qual que eu vou indicar? O via transdérmica, tá? Não esquece disso. Volta nas questões, vai lá em cima, memoriza as palavras-chave. Olha, a prova está perto. Se você não trabalha, você tiver 10 horas para estudar, 8 horas por dia, você faz pequenos intervalos, alongamento, mas estuda. Faz as questões. Cansou com a teoria, vai para as questões. Não deixa de cuidar da sua mente também. Não deixa de fazer exercício físico, tá? Não se enfia muito em café, em outras coisas, energético não, tá bom? Pensa que você precisa de uma mente tranquila para estudar, mas da agora para frente você precisa fazer horas de estudo.
Se você não tiver horas de estudo, eu defendo horas de estudo. Se você não tiver horas de estudo, você não tem tempo, acorda mais cedo, estuda no intervalo no seu trabalho, sacrifica seu horário de almoço, final de semana, feriado, tá? Vale a pena. Vale a pena, é muito gostoso ver lá aprovado. Gente, é muito bom. É uma sensação única e que um dia, quando vocês ver lá, assim, você abrir lá o INEP e ver aprovado, você vai ver. É um sonho. É um peso que sai do ombro da gente, assim, que vocês não têm noção, sabe? Você fica tão leve que se brincar você boa, sabe? Então, vale a pena. Pensa nisso que eu acabei de falar para vocês. É aqui, ó, quem passou por isso, sabe? É muito fácil falar que a prova tá dada, que a questão tá dada, para quem já estudou bastante, para quem vem estudando, para quem ainda continua estudando igual eu. É muito fácil falar. O difícil é estar aí, né, igual vocês ainda tentando essa primeira fase ainda. E muitos que já ficou por 1 ponto, 2 pontos, como aconteceu agora. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a vitória, ela vai vir. E que Deus sabe todos os momentos da nossa vida, né? Todos. E a segunda fase, você precisa muito de teoria, muita de didática. Então, às vezes, você não estava preparado. Às vezes é Deus te preparando um pouco mais, tá? Mas vamos continuar aqui. Paciente de 40 anos vai à unidade básica de saúde, relatando o parto há 15 dias e desejo de inserção do DIU. Ó, 40 anos, e ela teve um parto, né, há 15 dias, ó, relatando o parto há 15 dias e o desejo da inserção do DIU. Nesse caso, assinale a alternativa que indica o momento da inserção e o principal mecanismo de ação do DIU de cobre. Ah, gente, tá tudo no material. O que que é? Período de 4 a 6 semanas. Você vai brigar com a questão? Não vai. Ah, mas não tá falando 4. Não importa. Tem outra falando 6? Não tem. Não briga com a questão. Após o parto, ação inflamatória citotóxica no endométrio pela liberação dos íons de cobre na cavidade uterina, né? Ele vai causar ali aquela inflamação, aquela citotoxicidade e vai diminuir a motilidade do esperma, tá? Do espermatozoide, né? Então, uma paciente de 23 anos, gesta 3, parto 3, sem antecedentes mórbidos, procura atendimento em ambulatório de planejamento familiar, manifestando-se desejo de laqueadura tubária. Durante a consulta, ela refere não desejar orientações sobre outros métodos por já estar decidida. Não importa. De acordo com a Lei de Planejamento Familiar, o profissional de saúde deverá oferecer, informar, né? Ofertar. Então, ele tem que oferecer informações sobre os outros métodos anticoncepcionais para que a paciente possa fazer a livre escolha entre o métodos reversível e irreversível. Aí, suponhamos que eu sou aquela bem ignorante, mas ela já falou que não quer. Ela não estudou medicina. Ela não tem, você tem que se colocar no lugar do paciente. Se fosse você leigo, ela é leiga. Às vezes ela nem sabe os métodos que existem. Às vezes nem sabe que o SUS fornece o DIU. Às vezes nem sabe quais os outros métodos que tem. A importância de usar um preservativo para inibir as doenças infecciosas, né, para não se contaminar. Então, é isso que quando fala planejamento familiar, que o profissional tem que fazer isso aí, é isso. É você se colocar no lugar do paciente como leigo, né? Tudo bem, ela quer, quem sabe não foi a vizinha que falou para ela que aquele é o melhor, né? Então você que estudou, que entende, você que tem que orientar ela, falar, olha, eu sei que você quer, mas eu vou te explicar que existe esse, o SUS fornece esse, existe esse, tantos anos, tantos meses, e assim, contraindicação, efeito colateral. Então, lembra disso que você não vai errar mais questão dessa, tá? Paciente de 28 anos, gesta 3, parto 2 e aborto 1, partos normais, né? Procura a unidade básica de saúde para informar se há cerca de métodos contraceptivos para o seu caso. Ela refere ter útero de Delphi. Nossa, de novo, nem lembrava que repetiu 2 vezes. Nossa, repetiu, ó, 2023 e caiu agora para quem fez em 2026, ó. De novo, refere ter útero de Delphi e relata fazer o acompanhamento do ambulatório de hematologia por ter tido tromboembolismo pulmonar após, não vou falar o nome aqui. Além disso, também faz acompanhamento no ambulatório de reumatologia por possuir lúpus eritematoso sistêmico. A paciente apresenta fluxo menstrual intenso, e não deseja laqueadura. Quando ele fala fluxo intenso, primeiro,
refere ter útero de Delphi, já não pode usar o dispositivo intrauterino, né? Pessoal, não vou falar isso aqui porque às vezes tem hora que esse nome aqui, às vezes ó, o YouTube pode ser que ele interpreta que eu tô falando alguma coisa e corta, tá? Então ele tá te dando dois itens aqui, já para você fazer o quê? Já saber que você não vai poder, né? Aqui, ó, por possuir lúpus eritematoso, apresenta fluxo menstrual intenso e não deseja laqueadura. Então, de acordo com os critérios de elegibilidade, qual o método indicado para o caso dessa paciente? No caso dessa paciente foi diferente. O que ela pode usar aqui? Sistema intrauterino de levonorgestrel? Seria muito bom, né? Porque ela tem fluxo menstrual intenso, mas ela não pode, né? Você não pode esquecer que ela teve o quê? Por ter tido tromboembolismo pulmonar, né? Ela tem o útero de Delphi, então aqui ela não vai poder usar. Esse aqui tá fora. Esse aqui tá fora, útero de Delphi. E pílula de etilneestradiol, ela não vai poder usar também, porque esse aqui a gente sabe que corre o risco do tromboembolismo pulmonar, né? Tem as contraindicações lá. O que sobrou para você? Só o progestágeno isolado. Só o progestágeno isolado. Só dela ter o útero de Delphi, você já excluiu dois, a A e a B. Depois ele ainda falou para você das complicações que ela já teve e ela faz o acompanhamento no ambulatório de hematologia, tá? Então ela não vai usar. Isso aqui é o quê? Coloca aqui na frente CO, né? O anticoncepcional combinado, ó, etinil estradiol e gestadeno, progesterona, o que você quiser, mas que seja, que você lembre que é combinado. Então você não vai usar. Vai usar qual? Pílula de progestágeno isolado, tá bom? E vamos continuar. Durante uma consulta de rotina com o médico da unidade básica de saúde, uma adolescente de 15 anos relata ter iniciado vida sexual com um namorado da mesma idade. Ela refere que tem usado preservativo, porém sente-se insegura e gostaria de iniciar o uso de anticoncepcionais orais, assim como suas amigas já fazem. A paciente não apresenta queixa, não tem antecedente patológico, pessoais ou familiar, frequenta o primeiro ano do ensino médio e relata que não gostaria de informar os seus pais sobre as questões de sua sexualidade. Considerando o Código de Ética Médica e o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta correta do médico nesse caso é. Essa questão aqui é de preventiva, mas eu gosto de estudar aqui e gosto de estudar lá na preventiva, né? Então, quanto mais estuda, mais acerta na prova, tá bom? Então, aqui você tem que pensar o quê? Que você tem que orientar, você tem que ver aqui que ela tem, respeitar a autonomia da paciente. Vai adiantar você negar o uso vai adiantar você negar de indicar o contraceptivo? Não. Pelo contrário, né? Você tem que parabenizar dela ter procurado, né? Dela ter buscado um aconselhamento médico. E é isso que você tem. A preventiva é assim, ela quer que ela busca palavras bonitas, né? Então, essa aqui é a mais bonita, né? E a correta é o quê? Ponderar sobre a prescrição de anticoncepção, pois a busca pelo aconselhamento médico é um indício de decisão madura, sendo provável que, em caso de recusa da prescrição, a paciente decida se automedicar. Então, ele deve também aproveitar esse momento para abordar a prática sexual segura, assim como deve incentivar o fortalecimento dos laços, comunicação familiar sobre as decisões da adolescente, né? Então, aqui ele tem que parabenizar ela e ele tem que orientar ela também do preservativo em relação às IST. E mais um detalhe: se fosse para prescrever para essa paciente, se fosse para você marcar qual seria os anticoncepcionais, lembra que ela tem 15 anos. Aqui o melhor seria o injetável, tá? O método contraceptivo hormonais femininos combinado, o que é? Estrogênio e progestágeno, né? São seguros e eficazes, porém, devem ser prescritos por um médico ou um profissional de saúde que faça parte de um serviço de planejamento familiar e que avalie se a paciente tem alguma contraindicação a esse uso. Beleza. Segundo a OMS, com relação aos critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos orais combinados, categoria 4, ele colocou aqui, assinale a opção correta. Categoria 4. Não se deve utilizar o método de contraceptivos orais combinado, pois a contraindicação é absoluta, como no caso de trombofilia conhecida. Então, aqui você tem que buscar qual que vai dar mais certo com a categoria 4. Então, a trombofilia é o quê? É uma contraindicação absoluta.
Contraindicação é absoluta, como no caso de cefaleia tensional. É cefaleia tensional? Lembra lá o que você pregou na parede que eu pedi? Cefaleia diáurea, né? Então, não é. Não é recomendado o uso de contraceptivo oral combinado, a menos que o método mais adequado não esteja disponível ou não seja aceitáveis, como o caso de presença de câncer de mama. Não, né? Não é recomendado o uso de contraceptivo orais combinado, a menos que métodos mais a mesma coisa, atual, progresso, embolia, não. Então, aqui no caso de trombofilia conhecida, a contraindicação é absoluta, sem exceção, tá certo? A dispareunia é um problema, né, comum na saúde da mulher. É um distúrbio complexo que muitas vezes é negligenciado, podendo ser classificado como de profundidade ou de penetração. Geralmente leva a dificuldades sexuais, como falta de desejo e de excitação sexual, resultando em um impacto significativo na saúde física e mental da mulher. Com relação à dispareunia, assinale a opção correta. Então, veja bem, tem termos, né, que você tem que lembrar, né? Então, a dor no ato sexual, né, no caso da mulher, leva o quê? Leva a tudo isso que a questão está relatando aqui. Então, é a falta de quê? A relação à dispareunia, a falta de lubrificação é uma causa comum e pode estar relacionada ao uso de contraceptivos hormonais. Por quê? Nós vimos lá que eles diminuem o libido, né? Então, a dispareunia, se a mulher negligenciar ela, pode ser um desses fatores aqui, é a falta de lubrificação, tá? Uma mulher, tá, com 25 anos de idade, casada, atendida em uma unidade básica de saúde, queixa-se de sangramento intermenstruais nos últimos meses. A paciente relata que mudou de contraceptivo hormonal oral por sua própria iniciativa há 3 meses. Ela usava o anticoncepcional oral composto por etinil-estradiol em associado com acetato de ciproterona, ó a ONA aqui que eu falei para você, ó. Na dúvida, você, será que é um progestágeno? Não tem o G, mas tem o ONA de progesterona, tá? Então, ela tem o quê? Um anticoncepcional aqui combinado, né? Mudou para o anticoncepcional oral composto por etinil-estradiol em associação com Gestodene 75. Ela tem como antecedente relevante ser multigesta, partos normais, últimos 3 anos. Apresenta um quadro de convulsão tônico-clônico controlada, com o uso de anticoncepcional de fenitoína 300 mg ao dia. Então, a gente viu, tem isso aí, né, lá, que tem os anticoncepcionais combinados que você não vai estar usando, tá? Então, aí no caso, diante desse quadro clínico, a orientação que deve ser dada à paciente para corrigir é o quê? Que ela insira o dispositivo intrauterino de DIU, pois existe o quê? Contraindicação ao uso de métodos hormonais estroprogestativos por via oral, né? Porque ela toma fenitoína aí, então não vai adiantar. Esse anticonvulsivante aí, ele vai diminuir a eficácia, né, do fármaco, vai estar interagindo no mecanismo, geralmente até lá no citocromo P450 no fígado, e aí o que acontece? Ela vai continuar com esse sangramento intermenstrual aqui que ela relatou. Então, os anticonvulsivantes, se eu não me engano, é só o ácido valproico que não causa, mas os anticonvulsivantes, na maioria deles, vai diminuir sim, né? Vai ter essa interação com o fármaco, essa reação diversa que a gente fala, e vai acontecer que ela vai ter esses escapes, esses sangramentos intermenstruais. Então, aqui no caso seria o DIU, o dispositivo intrauterino, né? Evitaria o efeito de primeira passagem, né? Que não vai ter, e com isso ela vai ter uma eficácia melhor, tá? É uma das explicações, tá bom? Uma paciente com 19 anos de idade, solteira, ela busca orientação médica em unidade básica de saúde. Ela relata ter 2 gestações anteriores, sendo um parto a termo e um aborto, e que tem um filho vivo e saudável de 3 anos de idade.
Ela informa que contraiu infecção pelo HIV há 2 anos e utiliza o antirretroviral já há 6 meses. Ela está assintomática, sem sinais clínicos patológicos. Os exames de rotina mostraram a contagem dos leucócitos, né, linfócito TCD4 acima de 500 e carga viral indetectável, intransmissível, certo? E ela refere nisso de um relacionamento com parceiro soro positivo, de 35 anos de idade a 1 mês. Olha aqui, a 1 mês. Refere ainda que o parceiro tem 2 filhos vivos, saudáveis e que o casal não deseja ter filho. Nessa situação está indicado o quê? Com certeza está indicado o preservativo. Não é porque no momento ela está indetectável a carga viral que você não vai indicar o preservativo. Então você já tem que pensar, você tem que procurar uma questão que tenha preservativo. E aí sim o anticoncepcional, tá entendendo? Mas o preservativo você tem que procurar, porque ele não colocou HIV à toa, ele não colocou 1 mês à toa, então você tem que procurar aqui nas questões. Aí, ó, clínica médica, a clínica médica ajuda muito, né? Então você estudou lá infecto, material de infecto que eu mandei para vocês, material de infecto de HIV tá, ó, beleza, tudo quase do Ministério da Saúde mesmo, em cima, tá? Nessa situação está indicado o quê? Realizar uma laqueadura tubária não vai resolver o uso de preservativo certo. O uso de anticoncepcional hormonal associado ao uso de preservativo. O uso do dispositivo intrauterino não, porque né, não está indicado nesses casos, está lá entre parênteses, eu já dei a aula, está lá em cima. E realização de vasectomia para quê? Né? Para que o homem fazer? Mas isso aqui te induziu, né? Te induziu, porque aqui falou que ele tem 2 filhos, né? Vivos, saudáveis, né? Então você tem que ter cuidado, né? Para você não ler assim com rapidez e falar, ah, não, eu vou marcar vasectomia porque ele já tem 2 filhos, mas não vai resolver, né? Não vai resolver. O que o INEP sempre vai querer, se você sabe a prevenção, né? Então aqui a prevenção aqui tem que ter anticoncepcional na questão. Tem que ter preservativo na questão, tá? E finalizando, gente, tá? Eu sei, é cansativo, tá chegando no final. Uma paciente com 46 anos de idade, gesta 2, para 2, aborto 0, relata em consulta em unidade de saúde que há 8 meses ela vem apresentando aumento progressivo do volume do número de dias de sangramento menstrual. Então, veja bem, tá aumentando os dias de sangramento. Refere que atualmente ela sangra por cerca de 10 dias a cada ciclo. Queixa-se de indisposição física geral. Ao exame físico, ela está descorada com intensidade mais 1 para 4 mais. Ao exame ginecológico, a vulva, a vagina, o colo uterino apresenta-se normais. E o útero tem um volume compatível com a idade e a paridade da paciente. No contexto clínico apresentado, considerando a maior redução de sangramento, qual a terapêutica a longo prazo? Ele já falou, ó, a longo prazo recomendada. A longo prazo, você acabou de passar lá em cima na teoria comigo, a longo prazo. O que eu vou fazer com essa paciente? Eu vou dar astranexâmico. Quem estudou trauma 1, eu falei muito do astranexâmico. Né? Então, o astranexâmico é para quê? Para sangramento, beleza, ele faz parte também de alguns tratamentos, mas não é o caso dessa paciente. Anti-inflamatório não esteroidal, vai adiantar eu dar um ANES para ela, um ácido mefenâmico, um diclofenaco, né? Não vai adiantar aí eu dar para ela um piracetam da vida, um piroxicam da vida, quer dizer, um piroxicam, tenoxicam, né? Tudo é ANES, não vai. Anticoncepcional oral combinado, não, vamos dar o quê? Sistema intrauterino com liberação de levonorgestrel, por quê? Porque ele falou a longo prazo, olha que legal, né? Então, estuda o conteúdo, tira as palavras-chave, tá? Depois faz as questões. Eu espero que essa aula de coração tenha te ajudado. Eu não sou especialista em ginecologia, né? Não sou obstetra ginecologista, sou médica geral. Então, assim, e vocês também. Então, aqui a gente está para estudar o quê? A gente não está aqui para ensinar ginecologia, a gente está aqui para estudar as questões para acertar no INEP, né? Se você caiu nessa aula aqui, essa aula era para isso, tá? É para acertar as questões do Revalida, do ENAMED,
Enamed e do Enare, tá? Do Enare. Então, eu sei que tem colegas aqui que tá comigo estudando pro Enare, porque eu não tenho concorrente. Concorrente sou eu mesmo quando eu me procrastino, quando eu não organizo, quando eu não faço revisão. Esse é a minha concorrência, é eu mesma, tá? E o Revalida você tem que estudar para 70%, não estuda para nota de corte, porque vai ter aquele cálculo lá da nota, tá? Então, boa sorte para todos nós e obrigada para você que ficou até aqui. E não esquece, se você gostou, compartilha, deixa seu like e se inscreve também no canal, tá bom? Beijos, até a próxima e tchau, tchau.